Quero contar que o presidente da Argentina, Javier Milei, fez uma modificação no megadecreto. Segundo informações ali da Bloomberg, que foram noticiadas inclusive pelo jornal o Globo, mas a gente tem o nosso Gustavo Segré aqui, a nossa fonte direta, o Milei ele retirou do texto a licença que permitia a ele conduzir livremente a política fiscal e previdenciária por 2 anos. E essas mudanças ocorrem em uma tentativa de obter a aprovação do Congresso. Então, se a gente levar em conta, Segré, eram 700 artigos, agora caem para menos de 400. Como é que está a situação do megadecreto de Javier Milei? O megadecreto continua sendo mega, porque estamos falando de mais de 400 artigos aí. Foi um dado interessante que saiu agora, que a União Cívica Radical, que nós falamos aqui várias vezes, é como um MDB. Ele vai acompanhando um, acompanhando o outro, não tem candidatos muito fortes, mas tem um trabalho muito grande em termos de governadores e prefeitos. Já avisou que vai dar quórum e que vai votar a favor do decreto. Dentro das questões que atrapalharam essa negociação também, Evandro, está que grande parte das situações que trabalhavam questões trabalhistas foram brecadas pela Justiça. A Câmara do Trabalho, que seria a segunda instância, bloqueou a grande parte dessas propostas e agora teria que ir para a Corte Suprema, salvo que o Congresso aprove. Se o Congresso aprova, aí já não muda o caminho, mais né? a judicialização. Mas por quê? Teve uma pressão muito grande da CGT, Central Geral de Trabalhadores, equivalente à CUT do Brasil, em que os sindicatos, que são muito fortes na Argentina, questionaram que a partir desse decreto perderiam a receita de 8% dos sindicalizados e dos não sindicalizados também. A pressão foi muito grande, lá parece que também a Justiça tem alguma parcialidade em determinados casos, mas isso vai ser negociado no Congresso. A expectativa é que amanhã seja conseguido a votação e que passe pelo menos na Câmara de Deputados, depois vai para a Comissão do Senado, deve ser aprovada na Comissão do Senado, mas o plenário do Senado que complica mais, porque o Milei não tem governador nenhum, não tem prefeito nenhum que possa fazer pressão no Congresso, tem 30% da Câmara dos Deputados e 10% da Câmara do Senado. É muito pouco. E lá não tem PIX, emenda, centrão, não tem nada disso. Então isso pode atrapalhar. O que ficou muito claro é, uma das propostas, aumento de retenções, que nós acá brincávamos inclusive no 3 em 1, porque como pode ser que um governo liberal queira aumentar os impostos? Não vai colar, isso saiu fora da pauta. E a alteração do mínimo para o imposto de renda, que o Milei tinha votado favorável junto com o governo peronista para aumentar o limite e ele queria agora diminuir, também saiu. Então hoje, para ter uma ideia, quem paga hoje imposto de renda na Argentina, quem ganha mais é o equivalente a R$8.000. O que o Milei propunha era descer para R$6.000. Ou seja, está muito melhor um governo liberal que o próprio governo do Lula, Piperno. Imagina comparado ao anterior, então, né? O sujeito ganhava R$1.900, pagava, né? Olha, eu comentava com o Segré aqui no intervalo que eu acho que talvez o grande problema desse pacotaço era exatamente esse artigo que dava a ele quase que poderes autocráticos para lidar com a questão econômica. É óbvio que parlamento nenhum do mundo, principalmente com maioria de oposição, vai engolir algo assim. E eu também, na época, isso quase um mês atrás, eu chamei a atenção aqui mesmo no 3 em 1, uma parte de vocês estava... Enfim, vocês estavam em escala de final de ano, o Alan tirando seus 3, 4 meses de férias. Para o fato de que aqui no Brasil, por exemplo, a única voz liberal que criticou abertamente e duramente isso, chamando inclusive de delírio autocrático e tudo mais, foi o jornal Estado de São Paulo em 2 editoriais. Tem uma diferença sutil aí, Piperno. Ele não agiu como um autocrata, porque seria um autocrata se ele fechasse o Congresso Nacional, se ele utilizasse... Então, aí tudo bem, se ele utilizasse de algum instrumento que desse poder a ele para passar por cima do Congresso Nacional. Não foi o caso. Ele pediu uma autorização ao Congresso Nacional que evidentemente foi negada. Só que daí já rotularam, né, a turminha, a bolha, já rotulou ele do autocrata, do novo Putin, sendo que ele pediu uma autorização. Depende de quem é a composição desse Congresso. Às vezes você pede. Se você tem maioria, é um perigo, porque se ele te dá, você acaba virando autocrata. Mas aí, Piperno, se o Congresso autorizou tudo... Ué,
Não é assim numa democracia? Então, você sabe que, Alan, foi assim também que o Chaves começou. O Chaves, ele pedia, no primeiro mandato ele pedia. A oposição uma vez reclamou e tal, e não quis participar da eleição seguinte. Deu nisso que a gente está vendo hoje. Bom, vamos... O que foi, Dávila? Acho que tem que tratar das coisas assim, mais importantes. As coisas mais importantes é que se esse decreto ônibus for aprovado, a Argentina vai mudar radicalmente. E isso é a coisa mais importante para reavivar a Argentina. Nós vamos desburocratizar, descentralizar, abrir a economia, injetar confiança do setor privado no país. Tudo isso é o que mais importa. Então, eu entendo que o que Milei está fazendo é negociando parte desses decretos justamente para a parte central, que é essa mudança do Estado argentino, a mudança de mercado e a mudança de comportamento e cultura em várias coisas importantes que sejam aprovadas. E isso vai ser, sim, vai ter um choque gigantesco, positivo, em relação à Argentina. O segundo ponto é importante. Vários governos pedem autonomia, não estou dizendo do decreto de 2 anos de poder absoluto, que isso não é meio descabido, mas pede uma autonomia maior sobre questões orçamentárias. No próprio governo Fernando Henrique aconteceu isso com o Fundo Social de Emergência. O governo teve, na verdade, autonomia para usar 20% do fundo, do orçamento, para questões de gastos que o governo federal, o executivo, consideraram prioritário. Então, esse tipo de flexibilidade tem uma vantagem. A vantagem é que dá mais autonomia e também dá mais desgaste se esse dinheiro é mal usado. E não fica a culpa dividida ali com o Congresso. Então, nesse momento, me parece que Milei está fazendo os movimentos corretos. Se aprovar esses decretos do jeito que está, vai mudar a Argentina. E mudando a Argentina, vai mudar também a percepção. Infelizmente, as pessoas não estão olhando pelo que o Milei está fazendo, mas pela sua campanha ainda, a imagem de que é um fio desencapado na Argentina. Não, vão começar a levar o Milei a sério, porque vai ter o aval do Congresso argentino. Ô Segre, só para a gente arrematar esse debate, você concorda com essa decisão de Milei de retirar esse trecho que dava a ele esse superpoder de gestão sobre economia e também sobre a questão das aposentadorias lá na Argentina? Estou de acordo, me parece que é um preço justo a pagar para que o resto do pacote seja aprovado. Teve já algumas mudanças que dá para sentir na pele, que dá para sentir no dia a dia. Por exemplo, tinha uma exigência para importar que era uma necessidade de uma autorização do governo, se chama CIRA. Isso gerava uma janela em que alguém dizia você sim, você não. E esse você sim era paga e o você não era não pagou. E era aberto para todo mundo. Pagava ou 15% de comissão sobre o valor ou $15 mil por container. Era uma questão que era pública para todo mundo o que estava acontecendo. Como a diferença do dólar oficial com o dólar blue, com o dólar da economia real, estava em 100%, muitos importadores aceitavam isso, pagavam para ter essa possibilidade de importar. O Milei cortou isso, não tem mais CIRA, não tem mais Secretaria de Comércio, e a partir de aí, hoje, se você quer importar, importa o que quiser, tem que ter controle sobre a forma de pagar, porque o Banco Central argentino não tem nenhum tipo de recursos por enquanto, mas as reservas começam timidamente a subir. Vai ter agora a observação da 7ª análise do FMI, deve liberar 4,7 bilhões de dólares e a coisa começa a andar um pouquinho melhor. A partir dessa aprovação, mesmo que com quase a metade dos artigos, a Argentina pode ter um futuro muito mais promissório.